O nascimento de alguém gera esperança para a transformação do mundo. Essa nova vida, ainda frágil, precisa de cuidados, ser alimentada, acompanhada no início de sua jornada. Essa nova vida precisa de você. Discipulado, o coração da igreja. O problema tenta me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim, o problema tenta me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós temos o prazer de estar com você nesse momento tão especial, na nossa live Conhecendo o Amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o discípulo de Cristo. A palavra discípulo aparece 269 vezes nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada. E quer dizer pessoa ensinada, pessoa treinada, aluno ou aprendiz. E Jesus, ele escolheu chamar de discípulos todos aqueles que o seguiam e que tinham compromisso com ele. E nós vamos entender o valor de um discípulo através daquilo que o discípulo representa. Eu quero falar para você sobre a diferença do seguidor e do discípulo. O seguidor, ele espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por multiplicar-se. O seguidor se ganha, mas o discípulo se faz. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do sacrifício e do serviço. O seguidor entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega a sua vida. O seguidor espera que lhe apontem uma tarefa, mas o discípulo é solícito em tomar responsabilidade. O seguidor quase sempre murmura e reclama. O discípulo obedece e nega a si mesmo. O seguidor reclama que o visitem. O discípulo visita. O seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. O seguidor diz, que bonito. O discípulo diz, eis-me aqui. O seguidor espera por um avivamento na igreja. O discípulo é parte do avivamento. O seguidor é forte soldado na trincheira de defesa. O discípulo é um soldado invasor da trincheira inimiga. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso, porém o discípulo é indispensável.
E você, é seguidor ou é discípulo? Eu convido você nessa noite a refletir comigo e com os nossos convidados nessa live a respeito do que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Essa live, Conhecendo o Amor de Deus, é promovida pelo Departamento Discipulado para o Brasil e produzida pelo Departamento de TI da IEADIO, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e na coordenação dos trabalhos do Departamento do TI, pastor Eliseu Melfior. E com alegria, nós chegamos até você para falar desse tema maravilhoso a respeito do discipulado. E o cantor Jones vai cantar um louvor que tem tudo a ver com o discipulado. As almas ao teu lado estão clamando, e o que é que você vai fazer? Estão sedentas e querem saber mais a respeito deste nosso Deus. São os que estão perecendo ao nosso redor, por não conhecerem a verdade, a palavra de Deus, palavra que liberta, que salva e leva para o céu todos os dias. Sem salvação, milhares estão morrendo. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Amém. Você é um soldado valoroso. Discipulador é aquele que vai até as trincheiras do inimigo e resgata as almas que estão perdidas para que se encontrem com Jesus e se tornem verdadeiros discípulos de Cristo. E nós queremos compartilhar essa live com mais pessoas. Então eu quero aqui incentivar você. Nós vamos sortear a camiseta Posso Orar por Você. Uma camiseta evangelística, uma camiseta linda, que você pode usar em todos os momentos do seu dia e com certeza alguém vai lhe parar e vai dizer sim, pode orar por mim. Nós temos tido essa experiência no dia a dia aqui na nossa cidade de Joinville, departamento de discipulado e os irmãos que trabalham na evangelização. E eu quero então sortear essa camiseta, mas você vai nos ajudar a divulgar a live. Então qual é o critério para você participar do sorteio? No YouTube, comente a nossa live e faça um compartilhamento. Você vai estar concorrendo a essa live, a essa camiseta, melhor dizendo, a camiseta que estamos sorteando nessa live. E os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook.
Então, marque pelo menos 3 pessoas. Marque 3 pessoas e compartilhe a postagem. Aí, se você marcar mais 3, cada comentário 3, você vai estar concorrendo mais uma vez. Cada vez que você colocar 3 pessoas e compartilhar, você vai concorrer. E nós vamos estar sorteando ao longo da semana no Departamento Discipulado para o Brasil. Vamos estar postando esse vídeo no nosso Facebook Discipulado para o Brasil. E em seguida, então, nós vamos divulgar o ganhador e estaremos com todo prazer entregando para os irmãos aqui na cidade de Joinville ou enviando pelo correio para os ganhadores, né, para o ganhador ou a ganhadora, no país todo, né? Nós vamos estar remetendo para você essa camiseta. Então, aproveite esse momento e vai lá, comenta, compartilha e nos ajude a divulgar essa bênção. Ajude mais pessoas a conhecer o amor de Deus. E nesse momento, eu quero orar por você, pela sua família, pela sua vida, pelo seu lar. E também abençoar a nossa cidade de Joinville, o estado de Santa Catarina e todos os estados do Brasil. Nós temos irmãos nos assistindo agora de vários estados do Brasil. Comente lá de onde você é, qual é o seu estado, a sua cidade, e nós vamos estar intercedendo por todos vocês nesse momento. Se una comigo em oração agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo, que estão acompanhando essa live através do Facebook, que estão acompanhando essa live através do YouTube e também da rádio 107,5 aqui na nossa cidade de Joinville. Eu peço a Tua bênção, Senhor, a bênção da saúde, o livramento de todo mal, que o Senhor repreenda a praga do coronavírus na nossa cidade, no nosso estado, em todo o Brasil e no mundo, e que nós possamos ver milhões e milhões de pessoas curadas, e que o Senhor possa estender as Tuas mãos para abençoar o Teu povo, a Tua bênção, Pai, que despedaça todo o jugo, a Tua unção poderosa. Nós pedimos, abençoa agora milhares de vidas que estão acompanhando esse momento para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós nesse momento estaremos então apresentando os nossos companheiros convidados dessa noite para discutir esse tema tão importante, que é o tema O Discípulo de Cristo, que está na lição Conhecendo o Amor de Deus do nosso Departamento Discipulado para o Brasil. E se você quiser receber essa lição, entre em contato conosco através dos canais oficiais da IEAD e também do Discipulado para o Brasil. Está conosco aqui pastor Médici Mendes, que é um pastor auxiliar no Templo Sede aqui em Joinville. Por muitos anos fez parte da coordenação geral do Discipulado para o Brasil e também do Discipulado do Templo Sede. Porém, hoje ele passou o cajado, então, para o pastor Felipe de Paula, que também é nosso convidado especial, que é o atual líder do discipulado no Templo Sede da Assembleia de Deus em Joinville. E ambos muito experientes no discipulado, e com certeza muitos irmãos que estão assistindo são filhos na fé, são discípulos desses dois homens de Deus, e vão trazer aqui uma abordagem maravilhosa a respeito do discípulo de Cristo. Então fique conosco, continue divulgando, compartilhando, curtindo, marcando pessoas, mas não perca nada desse bate-papo que com certeza irá edificar a sua vida. Pastor Médici, então, com a palavra. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Juari, acho que o tema hoje é a nova vida, né? Tema 5, a nova vida. Podemos fazer. Isso, vamos falar sobre a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade, agradecer a pessoa do nosso coordenador, pastor Juari, também o nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior.
que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para comentar sobre esse assunto tão importante, que é sobre a nova vida em Cristo Jesus, que é a nossa quinta lição. E para minha alegria estar juntamente com o pastor Felipe, companheiro aí de alguns anos, agora eu que auxilio o pastor Felipe, e para mim é uma alegria e uma honra. Deus abençoe e agradeço, pastor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar participando desta live. A você, querido telespectador, que nos acompanha agora pela IAD TV, por essa live. Também na pessoa do pastor Médici, meu companheiro, amigo, orientador, né, mestre, aí, pessoa que me direcionou. Para mim vai ser um prazer poder estar conversando um pouco a respeito dessa lição, que é tão abençoada, e acredito que hoje, né, o assunto é profundo. Então, amados e queridos irmãos, hoje nós vamos estar fazendo o estudo de número 5, a nova vida, e o texto base para essa lição fica em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 22 ao 24, que diz assim a palavra de Deus: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Pastor Médici. Pastor Felipe, analisando o contexto de forma resumida da carta de Efésios, para melhor entendimento desse texto que foi lido, de Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, nós observamos na carta aos Efésios, dos primeiros capítulos, o apóstolo fala da obra de Cristo por nós. E nos últimos capítulos, ele fala da obra de Cristo através do Espírito Santo em nós. E nesse mesmo capítulo 4, o apóstolo Paulo ele foca em expor a natureza da igreja, o que somos, o que temos e quais os nossos privilégios em Cristo Jesus. Ainda nesse capítulo, o apóstolo faz um apelo para a igreja viver de uma forma digna de um seguidor de Cristo e digna também de um cristão. Fica claro para nós, à luz da carta de Efésios, que fomos chamados para viver essa nova vida. E não somente chamados, mas também capacitados por Deus em viver essa nova vida. Em outras palavras, pelo Espírito e pelo poder do Espírito Santo de Deus, Cristo nos capacita para vivermos esta vida a qual Ele mesmo foi o exemplo pleno e perfeito para nós, pastor Felipe. Que bênção de Deus. Eu vejo que esse texto ele é muito rico, né? O apóstolo Paulo, quando fala aos irmãos de Éfeso, ele é muito claro, muito objetivo. E é interessante que ele coloca aqui quanto à maneira de pensar, né? Sendo renovados em nosso entendimento e deixando agora a velha criatura, o velho homem, né, e partindo agora para um momento, uma vida de santidade e justiça, e isso provém da verdade, do encontro com a verdade, que é Jesus Cristo. Mas ainda dentro deste tema, pastor Médici, eu queria ver com o senhor aqui a questão da transformação desta nova vida, deste novo ser. Como isso acontece, pastor Médici? Nós vemos que o texto nos ensina que a mudança de vida é uma realização do Evangelho. É o poder do Evangelho. Gosto de fazer o uso da frase que o Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem nele. Porém, para aqueles que não creem, é um mero livro. No caso do nosso texto, o Evangelho é poder que transforma a vida do pecador. Vejamos uma questão interessante. Porém, quando o Evangelho é genuíno, ele tem suas implicações indispensáveis para a transformação do homem. E vejamos que Cristo é o tema central do Evangelho transformador. Ele diz: eu sou o caminho,
Quer dizer, ele é o verdadeiro caminho. Ninguém vai a Deus, o Pai, se não for através dele. Ele ainda diz, eu sou a verdade. Ele é a única verdade. Ele continua, que ele é a vida. Só nele que temos a vida eterna com Deus. Então o Evangelho, ele é transformador. Para isso, Cristo é o centro desse Evangelho. Cristo é o tema central para que realmente o Evangelho seja genuíno e venha transformar a vida do homem pecador em uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. É interessante nós atentarmos e pontuarmos para que não existe evangelho sem transformação. Eu sempre comento com os nossos alunos que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele gera em nós uma mudança, uma transformação de vida, uma transformação de atitudes, aonde aquele que outrora estava numa vida de perdição, agora busca a justiça e a santidade de Deus. Mas isso só é possível mediante um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz, né, lá no Evangelho de João, que ele é o caminho. Né? Só por meio do Senhor Jesus é que conseguimos ter esta mudança de vida. Pastor Médici, ainda dentro deste tema, quando a gente fala sobre o encontro com a verdade, o que acontece quando esse velho homem, quando essa velha criatura tem um encontro com a verdade? O que muda nele? Quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo, Ele é a verdade, a nossa verdade, a plena verdade, a princípio nós somos confrontados por essa verdade. Por quê? Devido ao fato das mentiras que vivíamos antes. A velha natureza vivia em mentira. A saber de onde viemos, nós vivemos mentira por muito tempo. Não sabendo de onde viemos realmente, mas o Evangelho nos ensinou isso. Para que viemos e para onde vamos. Que há um começo em Deus, um meio que é a nossa vida atual e um fim para todas as coisas. Agora, para nós admitirmos as nossas mentiras, ou as mentiras que vivíamos antes, os nossos erros e pecado, é preciso aceitar a verdade que é Cristo. Caso contrário, continuaremos mortos espiritualmente. Então, quando a verdade que é Cristo nos confronta, aí é revelado a nossa mentira, porém nós vivemos esta verdade em Cristo e uma novidade de vida, ou uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. O texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9, vai falar a respeito da conversão de Saulo, né? Onde ele tem um encontro com a verdade, onde ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro proporciona a ele uma mudança, uma conversão, uma mudança de direção, aonde ele estava indo perseguir o povo de Deus e agora estava juntamente com o povo sendo perseguido. Ou seja, o real encontro com Jesus revela a nossa mentira, as nossas fraquezas, os nossos pecados, revela como nós somos fracos e como nós estávamos num caminho errante. Então Jesus proporciona isso em nós. E isso é maravilhoso. O Evangelho sem esse encontro com Jesus, sem essa transformação genuína que é proveniente do encontro com a verdade, não é um Evangelho. Pastor Médici, quando nós falamos a respeito do primeiro homem que foi criado em santidade, foi criado em justiça para se relacionar bem consigo mesmo, com Deus e com o seu próximo. E ele agora, esse homem tem uma natureza caída por causa do pecado. Como é que é tratado esse problema do pecado e da antiga criatura? Pastor Felipe, eu quero pensar um pouco também que nós percebemos também a dificuldade que o ser humano tem de relacionamento, devido à vida pecaminosa. Conflitos são diversos e diários, né? Tanto com
família, familiares, amigos, parentes, vizinhos e principalmente com Deus. Eu digo que não é possível o homem se relacionar bem consigo mesmo, ou com o próximo, ou com Deus, se não resgatar a santidade e a justiça que foi perdida pelo primeiro homem, Adão. Aí, quando eu falo de justiça de Deus, eu estou falando daquela justiça que só é alcançável a nós pela fé em Jesus Cristo, que é pela fé em Cristo que nós somos justificados diante de Deus. Então, a justiça opera em favor de todos aqueles que creem em Deus ou creem em Cristo. Aí fala em Romanos capítulo 1, 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Também vemos que precisa ser resgatado a santidade, para que o homem novamente possa se relacionar bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E a Bíblia nos exorta a nós sermos santos como o Pai Celestial é santo. E é uma ousada declaração ser santo igual ao Pai. Mas isso é exatamente que o novo pacto exige de nós. E isso é a obra e a graça do Espírito Santo. Tal processo também exige a cooperação da vontade humana. É o encontro da vontade divina com a vontade humana. É a cooperação entre Deus e o homem na santificação nesse processo. Então o homem não está estático, não está inerte. Ele precisa cooperar na santificação. E com isso, o homem resgatando tanto a justificação e a santificação pela fé em Cristo Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador, nós vamos entender então que o homem vai conseguir viver bem, ou se relacionar bem consigo mesmo, com o próximo e também com Deus. Maravilha, ótima reflexão, né? Então, meus amados, quando nós falamos no processo de justificação e santificação, entendemos que a justificação, ela vem por meio do Senhor Jesus Cristo, somos justificados por meio de Cristo, mas também o processo da santificação, onde muitas vezes esse processo ele é gradativo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me dou a Deus e Ele vai se revelando, e eu vou entendendo as suas escrituras, vou entendendo o que agrada ao meu Deus, o que não agrada a Ele, rejeitando o pecado, deixando a antiga maneira de viver, e agora caminhando num caminho de justiça. Assim nós vamos conseguindo todos os dias nos santificar, nos capacitar, e o Espírito Santo é quem proporciona isso, porque antes o velho homem vivia segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio coração e o seu entendimento. Mas agora, pelo Espírito de Deus, somos renovados na maneira de pensar e agora temos outras atitudes. Atitudes que agradam a Deus, atitudes louváveis a Deus, atitudes que vão mostrar o caráter de um verdadeiro cristão. Também falando um pouquinho aqui a respeito do antigo homem, falando um pouquinho da dificuldade que esse homem caído tem de admitir os seus erros, admitir as suas falhas. Como o senhor vê isso, pastor Médici? Pastor Felipe, eu penso que o apóstolo Paulo, quando ele fala em despir do velho homem, ou despojai-vos da vossa velha natureza, a metáfora aqui aludida é a mudança de roupa. Parece tão simples, né? A metáfora ela era frequentemente usada pelos escritores gregos cristãos e também pelos profanos escritores na época. Mas dava de se entender, quando era feito o uso dessa metáfora, era para entender a mudança de caráter. Então, a expressão do velho homem nos escritos de Paulo
se refere à natureza humana não regenerada, anterior à conversão. Ou seja, aquilo que o homem é enquanto Cristo não o transformou. O apóstolo ele faz essa figura de linguagem, ou ele usa essa figura de linguagem para se referir-se à velha natureza, a natureza adâmica, que nos dominava, que nos controlava. Seguíamos os desejos pecaminosos do coração. Em outras palavras, dizendo de uma forma bem simples e popular, jogue fora a roupa velha. Abandone a velha maneira de viver. Que lindo, né, pastor? Então, o texto de João, capítulo 1 e versículo número 5, a primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo número 5, vai falar a respeito da luz que é Jesus. Ele diz que se nós estivermos na luz, temos comunhão uns com os outros. E eu quero tratar um pouquinho a respeito desse assunto, utilizando essa figura de linguagem, que é Jesus aqui, no caso, sendo a luz de Cristo que se aproxima do homem pecador. E quando essa luz se aproxima de nós, ela mostra as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas falhas. E qual é o propósito de Jesus mostrar as nossas falhas e os nossos pecados? A verdade é que o ser humano ele tem dificuldade em assumir. Muitas vezes somos errados e dizemos que não somos. Mentimos e dizemos que não mentimos. Somos arrogantes e dizemos que não somos. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, e essa luz de Jesus, ela nos mostra o nosso pecado, aí sim, vemos quão falho nós somos e como nós precisamos mudar. Quando nós precisamos de Jesus Cristo. E aí sim vem, né, a remissão dos nossos pecados. Porque Jesus vai perdoar aquele que entende que é pecador. Aquele que entende que precisa de perdão. Né? E Jesus mostra isso não para nos acusar, não para nos lançar no rosto, mas para que nós venhamos nos conhecer e poder receber o perdão do Senhor Jesus. Pastor Felipe, quando fala da luz, a luz nos traz o conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade nos leva à transformação. Então, eu penso na transformação moral, na transformação espiritual, que ocorre mediante a renovação da nossa mente, conforme aprendemos também em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então eu vejo que quando diz que renovados de modo de pensar, que precisamos renovar a nossa maneira de pensar, os nossos pensamentos precisam passar pela mudança à luz da palavra de Deus. Mais propriamente pelas doutrinas de Cristo. Quando os nossos pensamentos obedecerem à palavra de Deus, aí sim vamos começar a viver uma nova vida. Sendo um novo homem criado em Cristo para as boas obras. Eu gosto de usar uma frase que vai servir aqui, que é: o que eu penso, falo. O que eu falo, eu faço. E o que eu faço, me torno. Então, se eu penso como Cristo, eu falo como Cristo. Se eu falo como Cristo, eu faço como Cristo. E se eu faço como Cristo, me tornei um cristão. Que Deus nos dê graça para que esse conhecimento da verdade, que traz a transformação genuína e verdadeira pelo Evangelho, nos leva a viver e ser como Cristo, o nosso exemplo perfeito e absoluto em santidade. Bênção de Deus, glória a Deus por essa palavra. Olha só, pastor Médici, falando um pouquinho ainda a respeito desta graça maravilhosa, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, possibilitou um velho homem agora a oportunidade de se tornar um novo homem. Mas eu queria fazer uma pergunta final aqui para o senhor, né? Quais são as evidências que aquela pessoa mudou realmente e tem agora uma nova vida? Fruto do Espírito, caráter cristão. Conhecereis a árvore pelo fruto.
ou pelos frutos, né? Então, a nossa atitude, as nossas ações, vai expressar que realmente houve uma mudança. O nosso dia a dia. Eu gosto de dizer aos meus alunos do discipulado que quem me conhece plenamente e profundamente é minha esposa. Ela me conhece o meu dia a dia, a minha particularidade, ela que me cuida, né? Ela conhece os meus defeitos também. Então nós sabemos que o nosso dia a dia do trabalho, em casa, na rua, com os colegas, com os amigos, aquilo que pensamos, falamos, como agimos, vai expressar que realmente nascemos de novo. Que temos a paz, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a bondade. E tantas outras virtudes desse fruto, né? Então que Deus, pela sua bondade, possa, nesse momento, falar com todos que estão nos ouvindo. Que passaram por essa transformação. Que prossiga e permaneça firme nessa nova vida. Não desista, lute, santifique, busque em Deus, ore, que pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, nós prosseguiremos em santificação até a volta de Cristo. E podemos ser a luz para esse mundo. Podemos refletir a luz de Cristo, para que muitas vidas possam ser alcançadas com o poder do Evangelho, através de nossas ações e atitudes. Amém. Pastor Médici, eu concordo plenamente, né, com o seu pensamento, com a sua reflexão. E é interessante, meus irmãos, entender que essa nova vida, essa mudança e os frutos, não é eu quem falo, né? Não falo de mim mesmo. Eu não penso e falo de mim mesmo, não. Mas aquelas pessoas que estão próximos de nós, aquelas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos parentes, são eles que evidenciam essa verdadeira mudança. É ele que diz que aquele que antes era bravo, agora, né, é mais calmo, é mais tranquilo, é mais equilibrado. Essa mudança, né, é as outras pessoas que vão estar ao nosso redor, que vão testemunhar e testificar. E quando isso acontecer, nós vamos poder dizer: Jesus entrou na minha vida. Amém. Pastor Felipe, antes do senhor orar, eu lembrei que eu falava para minha esposa e também para minhas cunhadas que elas não conheciam a minha mãe, evidente, antes da conversão. A minha mãe, após a conversão, houve uma mudança radical na vida dela. Antes da conversão, ela era uma mulher iracunda, brava, nervosa, tentou suicídio várias vezes. Era uma mulher que usava palavras de baixo calão. Não era suportável, era insuportável estar perto dela. Quando eu conto isso para minha esposa, para minhas cunhadas, elas dizem: não é verdade. Porque a mulher que nós conhecemos hoje é uma serva de Deus, amável, humilde e uma mulher temente a Deus. Claro que minha mãe partiu para a eternidade, mas assim que elas se expressavam em relação à minha mãe. Realmente uma transformação de vida. Como é forte isso, né? Então, meus amados irmãos, queremos agradecer a você que ficou conosco até este momento, e eu quero orar por você neste momento. Fizemos a lição número 5, sei que foi bênção de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, e agora eu quero orar por você. Você que está nos acompanhando neste momento será alvo da bênção do Senhor Jesus. Santo Deus e glorioso Pai, neste momento, Senhor, nós oramos pela vida dos teus filhos. Ó Pai celestial, visita, Senhor meu Deus, agora neste momento e toca, Senhor meu Pai. Se tiver enfermo, cura agora, Pai. Vem com a tua cura, vem com o teu milagre, vem com a tua vitória. Senhor Jesus, eu sei que tu sonda e tu conhece a necessidade do teu povo.
Por isso, nesta hora, Senhor Jesus, nós oramos, Pai, intercedendo pelos teus filhos e sabendo que tu és a fonte do milagre, a fonte da bênção, a fonte, Senhor Jesus, da vitória. Dá vitória para os teus servos, Senhor Jesus, e abençoa poderosamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Graças a Deus que nós estamos aí aprendendo muito sobre a palavra de Deus e a cada live, né, nós estamos conhecendo mais esse amor tão precioso, o amor de Deus que transforma, que salva, que liberta e que dá uma nova vida e nos torna seus discípulos. E eu convido você a continuar divulgando essa live, compartilhando esse vídeo nos seus canais aí no YouTube, no Facebook e também eu quero agradecer todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da rádio 107,5 FM. E nós temos um encontro marcado aqui, todas as segundas-feiras, às 22 horas, na live Conhecendo o Amor de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e o seu trabalho, e que a sua semana seja uma semana de bênção e de vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima live Conhecendo o Amor de Deus. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre